Daniel capítulo 2. Vamos finalizar esse capítulo hoje, graças a Deus. Vamos ler do versículo 31 até o versículo 49. Daniel capítulo 2, a partir do verso 31, diz assim a palavra de Deus. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e a interpretação, este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra perante Daniel, e ordenou que se fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e ele deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego,
sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Vamos orar mais uma vez, pedir o auxílio de Deus. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, por tua palavra. Que o Senhor possa clarear o nosso entendimento, nos dar a direção, Deus, para que assim possamos aprender mais do Senhor. Vamos ser conosco nesse momento, Deus. Em nome de Cristo. Amém. Meus amados, eu creio que é bem recente para todos que nós passamos, agora há pouco, no nosso país, num período de eleição. É um assunto bem recente, eu creio que ainda está muito latente e vivo no coração de muitas pessoas. Quando falamos sobre eleição, e principalmente as eleições aqui no Brasil, um dos princípios que deve reger as eleições é a democracia, aonde o poder emana do povo. É o povo que tem a liberdade de ir lá observar as propostas, eles vão observar os seus candidatos e, mediante a uma avaliação, eles vão tomar uma decisão e votar, sim, no seu candidato, como melhor lhe agrada. E no final de toda essa votação, existe aí alguém que vai ser eleito. É interessante que a democracia, ela traz para a gente uma sensação de liberdade, de utilidade, onde você vai exercer ali o seu papel civil e você vai escolher o governante do seu país. Sem sombra de dúvida, isso é algo que está na Constituição e creio que cada um de nós devemos assim exercer bem e com bastante responsabilidade e prudência. Porém, existe um outro lado que a democracia muitas vezes nos leva a esquecer. A democracia nos leva a entender que o poder vem de nós. Porém, em uma perspectiva divina, o poder não vem de nós. O poder emana de Deus. É Deus que levanta reis e é Deus que tira reis. Eu não sei se você recorda da pregação do domingo passado, no versículo 21 do capítulo 2, o texto vai dizer assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É claro, de uma perspectiva humana, nós temos sim essa responsabilidade, devemos agir com bastante prudência. Devemos observar os princípios das Escrituras e assim exercer a nossa cidadania. Porém, nunca esqueça, aquele que vai chegar ao poder é Deus quem vai colocar. É Deus quem tira e é Deus que coloca. Talvez você possa avaliar e chegar a conclusões que o rei ou o presidente, o governador que você elegeu ou que foi eleito, é bom ou é ruim para a humanidade. Deus tem os seus planos e nós não compreendemos de forma plena quais são os planos de Deus. Deus pode suscitar um governante para abençoar o povo. Deus pode levantar um governante para disciplinar o povo. E Deus pode levantar um governante para fortalecer a fé do povo, como uma espécie de provação. Eu não quero entrar em questão se o governo atual ou o passado é qualquer um desses tipos aí. Fica a critério de você, como servo de Deus, fazer essa avaliação. Mas o que eu quero que você guarde na sua mente e no seu coração é que, no final de tudo, mesmo que você exerça a cidadania, é a vontade de Deus que vai ser feita. Você querendo ou não. Você gostando ou não. Porque Deus, Ele é soberano. E nós já vimos isso, já temos estudado isso domingo após domingo. Deus é soberano. E pelo fato dele ser soberano, Ele tem controle e domínio sobre todas as coisas. Eu e você, nós não somos. É por isso que a gente fica frustrado quando as coisas saem dos nossos planos e as coisas nos frustram. O seu e o meu plano pode ser sim frustrado. De Deus nunca. O plano de Deus vai ser sempre realizado da forma como Ele quer, do jeito que Ele assim planejou. Nós somos finitos. Nós não conhecemos o plano total de Deus.
O que nós sabemos está aqui escrito nas Escrituras. E muito desse plano não está aqui revelado a nós. E isso, creio que é de forma proposital pelo Senhor, para nos humilhar, para entendermos que Deus que está no controle, é Ele quem manda. Nós não temos domínio sobre nada. Com isso, precisamos nos sujeitar a esse Deus e glorificá-lo, e amá-lo, e exaltá-lo por causa dessa soberania. Deus sabe o começo, o meio e o fim da nossa história. No máximo que nós sabemos é o que aconteceu no passado e o que está acontecendo no presente. Mas o futuro, isso só pertence ao Senhor. Isso deve nos quebrar e deve nos humilhar. Esse entendimento de soberania, que é Deus que coloca reis e tira reis, é uma temática que está bem latente aqui nesse capítulo 2. Na verdade, início do capítulo 1 até o capítulo 2, você percebe justamente esse reino dominante, cativando ali, trazendo como escravos pessoas de outra nação, tratando eles como escravos, de alguma forma tentando ter domínio, controle. E isso pode gerar, talvez, no nosso coração, uma perspectiva de injustiça. Como pode um reino mau, perverso, foi escravizar um outro povo que estava ali tranquilo na sua nação? Mas como falei, existe um plano de Deus maior do que nós. Mas essa soberania, pelo menos aqui, versículo 31 até o versículo 49, o que Deus deixa claro, não somente para Daniel, mas principalmente ao rei, que mesmo que Nabucodonosor tenha um reino enorme, um reino talvez forte e poderoso, existia acima de Nabucodonosor um reino muito mais forte e poderoso. Enquanto Nabucodonosor tinha ali o reino nas suas mãos, achando ele que tinha, era Deus que de fato teria aqui. Deus de fato controla tudo, e o rei aqui, na verdade, ele consegue perceber porque Deus instrui ele por meio das circunstâncias. Eu não sei se você recorda, mas o contexto que nós estamos estudando aqui é que o rei aqui ele teve um sonho. E aquele sonho que o rei teve deixou ele bastante incomodado, ao ponto de chamar os sábios, tentando decifrar de alguma forma o que foi que aconteceu, até ameaçou de morte aqueles que não decifrassem o sonho e a interpretação. O que o rei, creio eu aqui, ele entendeu e talvez percebeu que talvez ninguém poderia fazer o que ele queria. Decifrar um sonho de alguém, você sonha e eu simplesmente vou dizer, você sonhou isso, sem ao menos você me contar. Humanamente isso é impossível. Não é à toa que foi isso que os magos falaram lá para o rei. Rei, o que você está me pedindo, isso é impossível aos homens. Mas o mais interessante é que Daniel ele começa a clarear aqui o entendimento do rei. Quando chegamos aqui no versículo 27 e 28 do capítulo 2, Daniel disse o seguinte: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. O que o rei está pedindo, isso aqui é humanamente impossível. Mas eu creio num Deus que é poderoso e que esse Deus ele pode revelar sim o que o rei está pedindo como algo impossível. Porque nós já bem sabemos que o impossível para o homem nunca será impossível para o Senhor. O que nós podemos encontrar justamente nesses versículos é isso. O rei entendendo que um dia o seu reino glorioso iria cair. E não ficaria sem reino. Deus iria suscitar e levantar, erguer um reino maior e mais forte do que qualquer reino que já existiu. Enquanto todos os reinos da terra chegaram ao poder e caíram, vai existir um reino um dia que nunca terá fim. Mas antes de chegar nessa parte, vamos seguir aqui o texto em questão.
O versículo 31 até o versículo 35, o que você pode perceber aqui é justamente a descrição do sonho. Eu não sei se você recorda, o rei fez essa exigência. Eu quero saber o sonho e a interpretação. Enquanto os magos queriam dar só a interpretação, o rei não, eu quero o sonho. Como falei agora há pouco, era impossível para os homens, mas para Deus não. Deus aqui abençoa Daniel e ele tem um sonho como uma revelação para decifrar justamente o que o rei sonhou e juntamente com isso trazer a sua interpretação. Então, 31 até o 35, a gente percebe justamente isso. O sonho que o rei assim teve. Vamos passar aqui à frente qual foi de fato esse sonho. O versículo 31 diz assim: Tu, ó rei, estava vendo e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava de pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. O sonho que Nabucodonosor teve aqui foi simplesmente de uma grande estátua, uma estátua imensa, de grande e terrível esplendor, algo que iria assustar qualquer pessoa. Possivelmente aqui seria um monumento onde ninguém na face da terra talvez teria construído ou teria talvez visto aqui. E ele continua, ele começa a descrever como é que é essa estátua. Não era uma estátua qualquer. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de barro e a esmiuçou. O que o texto começa a narrar aqui é que essa estátua, existem elementos, ou talvez pedras preciosas diferentes, que vão distinguir cada parte dessa estátua. O que nós estamos aqui é simplesmente narrando o sonho que o rei teve. Nós estamos aqui na parte de interpretação. Então nós podemos perceber aqui que a estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha aqui um tórax e braços de prata, abdômen e a cintura aqui de bronze, as pernas de ferro e os pés aqui ferro misturado com barro. Temos essa descrição da imagem que o rei assim teve. Temos aqui a imagem de uma estátua, porém, do lado de fora dessa estátua, o texto diz que surgiu uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. O que nós podemos talvez concluir de forma inicial é que não existiu homem algum que agiu que isso viesse a acontecer. Não, foi algo, vamos supor, que sobrenatural. Algo aconteceu para que essa pedra fosse cortada, e não somente isso, essa pedra tinha a função de destruir essa estátua. É justamente o que o texto diz. Essa pedra foi cortada e ela lançou-se diante dos pés de barro e de ferro, como você pode perceber na parte mais frágil aqui da estátua, onde tinha o barro, onde não tem tanta substância e força, e o resultado disso foi que essa estátua foi destruída. Ela foi esmiuçada. Versículo 35 diz assim: Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. O que aconteceu com essa estátua, mediante a esse impacto dessa pedra, foi que essa estátua simplesmente deixou de existir. Ela simplesmente foi aniquilada. Mediante o impacto, o texto vai dizer que essa estátua é tão forte e robusta, e que visivelmente era algo que homem nenhum poderia destruir, pelo simples fato de uma pedra ser lançada a ela, ela deixou de existir. Ela se tornou aqui como uma palha. Quando o vento sopra, logo se dissipa e deixa de existir. O texto diz que deles não se viram mais vestígios. Aparentemente é uma grande incoerência.
uma estátua forte e poderosa ser destruída simplesmente por uma pedra. Algo aparentemente aqui insignificante. Mas o mais interessante é o que aconteceu com essa pedra. O versículo continua. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. A estátua, ela simplesmente não deixou de existir como na verdade, a pedra não deixou de existir como a estátua. Ela continuou para sempre. Em vez de deixar, ela deixou de ser uma pedra e ela passou a se tornar aqui uma grande montanha. Mostrando aqui que essa pedra encheu, uma vez que ela se tornou uma montanha, encheu toda a terra. Então, nós tivemos aqui a descrição do que o rei viu. Resumindo, ele viu uma estátua, e essa estátua tinha os seus elementos distintos, diferentes, e a parte dessa estátua surgiu uma pedra que esmiuçou, que destruiu esse grande monumento. E essa pedra aqui, ela deixou de ser uma pequena pedra e ela se tornou em uma grande montanha que encheu toda a terra. Talvez para nós, talvez, creio que para você, não tenha nada de incrível de saber aqui sobre o sonho que o rei teve. Talvez para você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver? Pastor, eu estou atribulado, pastor, eu estou com as dívidas, pastor, eu não sei o dia de amanhã, o que eu quero saber com essa estátua aí que o rei assim sonhou? Para o rei, certamente teve um grande propósito. Para a gente, pelo menos aqui, de primeira mão, não faz muito sentido, até porque isso é somente a descrição. Mas na frente, a partir do versículo 36, a gente vai perceber a interpretação. Não se esqueça, Deus pediu o sonho e a interpretação. Mas para o rei, sem sombra de dúvidas, que foi algo que ele deve ter ficado chocado. Imagine só, você tem um sonho e alguém descobre o seu sonho. Para nós não faz sentido, mas para o rei talvez ele pensou, como alguém pode adivinhar o meu sonho? O rei começa a entender aqui que a revelação do sonho de primeira mão, isso não partia de homens. Mas como Daniel falou, existe um Deus. É Deus preparando todo o território. É Deus preparando todo o cenário para que ele pudesse aqui se apresentar. O rei, sem sombra de dúvida, deve ter ficado chocado, maravilhado com alguém que ninguém naquele reino havia descoberto, mas alguém com o auxílio de um grande Deus, um Deus que era muito além, muito mais poderoso de qualquer outro Deus que os magos ou os líderes religiosos da Babilônia acreditavam. Sem sombra de dúvida, ele deve ter ficado aqui chocado em saber que Daniel havia descoberto o que ele havia sonhado. Não é em vão que Daniel havia dito não é em vão que Daniel havia dito no passado. Para os homens isso era impossível, mas para Deus não existe impossível. Existe um Deus que vai decifrar o que você sonha. Com essa revelação, Daniel ganhou aqui total atenção e credibilidade do rei. O propósito que o rei queria descobrir o seu sonho, não porque ele havia esquecido, mas porque ele tinha receio de que os magos viessem a enganá-lo. Certamente, se eles soubessem o sonho, o rei ficaria confortável de saber que a interpretação seria fiel. Uma vez que Daniel aqui narra os fatos do que o rei sonhou, sem sombra de dúvida, ele ganhou essa atenção, o prestígio e a credibilidade do rei. Devemos tomar pelo menos um certo cuidado até aqui. No versículo 31 até o 35, devemos ter esse cuidado de não alegorizar o texto, ou seja, trazer explicação sem nenhum tipo de fundamento. Até aqui, só temos a narração de um sonho. Enfim, muitas pessoas, quando estudam as Escrituras, elas acabam alegorizando. Elas começam a trazer sentido aonde não faz sentido. Elas começam a tentar interpretar as Escrituras sem nenhum basamento nas Escrituras mesmo. Simplesmente tiram a interpretação da sua própria cabeça. Talvez pegando um exemplo aqui, algumas pessoas estudando ali
o evento onde a Arca de Noé é construída, e tem todos aqueles fatos, algumas pessoas vão dizer, está vendo? Ó, a arca é a cruz. A madeira, está vendo? Está simbolizando aqui a cruz de Cristo. Tentando trazer sentido aonde o texto não quer fazer isso. Isso é uma alegorização. Alegorismo, não faça isso. Não tente interpretar um texto sem ter fundamento. Você pode interpretar de forma errada. Uma vez interpretando de forma errada, você vai aplicar de forma errada. O que o texto traz, somente aqui, do 31 ao 35, é o que o Senhor revelou ao rei, mediante sonho. Agora, do versículo 36 até o versículo 45, essa revelação de sonho começa a clarear. Daniel, recebendo de Deus a interpretação, começa agora a apresentar qual o sentido dessa imagem. De fato, uma imagem por si só não traz sentido algum. Mas, de fato, Deus havia um sentido para cada um daqueles elementos, para cada um daquelas coisas que o rei havia, assim, sonhado. E o texto vai continuar. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. O texto traz luz aqui, a imagem que o rei havia sonhado. Aquela cabeça de ouro, de fato, tem um significado, tem um sentido. O que Daniel ia aqui para o rei é que aquela cabeça era de fato o rei, era o reino da Babilônia. E começar agora a explicar que cada elemento dessa estátua, essas pedras distintas dessa estátua, vão significar reinos e reis. O primeiro reino aqui, de ouro, é Nabucodonosor, o reino e império da Babilônia. E perceba o que ele vai falar a respeito desse reino. Versículo 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Deus está deixando bem claro que toda força, poder e glória que a Babilônia assim teve, foi o próprio Deus quem deu. Humanamente falando, talvez Nabucodonosor tenha pensado, eu conquistei isso. Não é à toa que mais na frente o Senhor vai humilhá-lo. Ele vai observar tudo o que ele fez e vai se engrandecer. E o resultado é que Deus transforma o rei em bicho, em animal. Mas o rei aqui, ele entende, mediante a revelação de Daniel, que foi Deus quem deu tudo o que ele tinha. Nada que ele havia conquistado foi pela força do seu braço. Reino, poder, força e glória. Deus quem deu para a Babilônia. Talvez a sua cabeça comece a afetar um pouco aí. Como pode um reino perverso ter sido simplesmente dado por Deus? Deus quem levantou a Babilônia. Foi Deus que constituiu aquele reino. Foi Deus que permitiu que esse reino dominasse o seu próprio povo. Sim, Deus. O que o texto deixa claro que Deus não simplesmente permitiu, mas foi o próprio Deus que fez que tudo isso acontecesse. Se você acredita na soberania de Deus, isso não é um problema para você. Porque você sabe que no final, Deus tem um propósito. No final, Deus tem um plano. Então a cabeça de ouro aqui é o rei. É Nabucodonosor, e mostrando aqui o reino da Babilônia. Ele continua. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaço e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e os artelhos, no caso aqui os dedos, em parte de barro e de barro de oleiro e em parte de ferro,
será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino seria forte e por outra parte será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Simplesmente Daniel está deixando claro aqui que toda essa estátua se resume a 4 reinos. Na verdade, 5 reinos. Mas nós só vimos até agora 4. A cabeça de ouro, que seria aqui, o texto deixa bem claro, que seria a Babilônia. Temos aqui o tórax e o braço de prata, que seria mais um outro reino. Temos aqui o abdômen, como também a cintura de bronze, simbolizando mais um outro reino. As pernas de ferro, juntamente com os pés de ferro e barro, simbolizando aqui o 4º reino. Somente o primeiro é dito de forma bem clara que reino seria esse. Então os teólogos eles começam a questionar entre si quais seriam esses outros reinos. Alguns vão arriscar. E eles começam partindo do seguinte princípio: quais reinos sucederam depois da Babilônia? Então, pegando essa sucessão de reinos e poderes que vieram depois da Babilônia, nós podemos possivelmente concluir que após a Babilônia, esse segundo reino, poderia ser aqui o Império Medo-Persa. Se você continuar lendo o livro aqui de Daniel, você vai perceber que Dário, ele assume como um reino medo. E logo na frente, Ciro assume como um reino persa. Temos esses 2 reinados. Né? Ciro, como também o outro, esqueci agora, Dário e Ciro. Simbolizando aqui o reino do persa, tá bom? O tórax juntamente com os braços de prata. Logo após isso, a sucessão desses poderes foi justamente o Império Grego, com Alexandre o Grande, que seria justamente ali o abdômen e a cintura de bronze. E logo depois disso, o Império Romano. Algumas pessoas vão seguir essa interpretação. É tanto que quando Jesus chega naquela época, é justamente esse império que está dominando. Reinos se levantando e reinos caindo. Um rei levanta e um rei cai. Porém, o 5º reino que o texto vai deixar claro aqui é o seguinte, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Um dia, essa troca de poderes e reinados terá fim. Levanta rei e cai rei. Mas vai chegar um dia que vai ser erguido um rei, e esse rei jamais cairá. E o que o texto deixa claro também aqui é que esse 5º reino é justamente aquela pedra que foi justamente quebrada ali sem auxílio de mãos. Um poder divino que justamente utilizou daquela pedra para esmiuçar a estátua, os reinos. Algo que vem de Deus vai ser usado para derrubar os reinos dessa terra. Somente algo divino. Nós podemos concluir aqui que esse reino divino, uma perspectiva escatológica, uma perspectiva de futuro, o único reino que nunca terá fim é o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele. Não importa o reino que vai se erguer. No dia que Jesus se levantar como rei, de fato vivenciar o seu reinado, esse reino jamais terá fim. É por isso que você deve descansar, meu irmão. É por isso que você deve justamente trazer à memória que não importa o reinado que vai ser levantado, um dia ele vai cair. E não importa o reinado que vai ser erguido hoje, esse tipo de reinado, ele não vai ser perfeito como o reinado de Jesus Cristo. Mas é incrível como nós, infelizmente, queremos reis perfeitos, queremos céu na terra.
Queremos que um governante governe como Jesus governaria. Isso é impossível. Você já sabe disso. E se você já sabe, por que você se frustra? Talvez você pode ficar triste. Você pode ficar até descontente. Mas desesperado nunca. Nunca. Talvez o reinado que se levantou aí, você goste ou não. Talvez você está com muita raiva virado. Pare com isso. Se você é um cristão, lembre que um dia qualquer reinado humano vai cair. Qualquer um. E um dia vai se levantar um reino que vai ser perfeito. E esse rei será o nosso Senhor Jesus Cristo. É esse rei que você deve descansar. Eu não estou dizendo que você deve ser negligente com política. Faça a sua responsabilidade. Temos responsabilidade civil, sim. Viva como um cristão em todas as esferas da sociedade. Porém, o futuro pertence a Deus. Ele já disse qual seria o fim. Se você já sabe o fim da guerra, por que você está desesperado? Se você sabe que o nosso rei vai se levantar, por que você está desesperado com os reinos mundanos que surgem nesse mundo caído? Não faz sentido, meus irmãos. O que o texto traz para a gente aqui é que você descanse no Senhor. Era esse o sentido do que o Senhor queria mostrar para Daniel e o seu povo. Certamente aqui os judeus estavam atribulados. Um reino pagão dominando o reino, o povo de Deus. Porém, o que Daniel mostra aqui, não somente para ele e os seus amigos, mas para o próprio povo, é que um dia isso acabaria. Um dia o povo seria restaurado. Um dia não haveria mais injustiças nas lideranças. Não haveria mais corrupção. Não haveria mais juízes iníquos. Um dia será o Rei dos Reis, governando essa terra de forma plena e perfeita. Aí sim, esse dia será maravilhoso. Enquanto esse dia não chega, descanse no Senhor. Persevere até o final. Mas não use disso para desviar da fé. Não use disso para poder ficar atribulado diante do Senhor. Descanse em Deus. Se você acreditar na soberania, você não se torna um irresponsável. Você se torna alguém que descansa no Senhor. Porque você sabe quem é Deus e o que Ele fará. É incrível aqui como os próprios judeus, eles esperavam um reino terreno. Esse reinado aqui de Jesus não será um reinado fictício ou um reinado espiritual, não. O que o Senhor está mostrando aqui é que vai haver um reinado físico, um rei que vai dominar sobre outros reis. Ele está falando aqui sobre reinos terrenos e vai chegar um dia que Jesus vai sim reinar nessa terra. Os judeus tinham essa perspectiva. Vai lá comigo em Atos, capítulo 1. Atos 1. Versículo 3, ele vai dizer o seguinte: e estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Na ressurreição de Jesus, Jesus falou de um reino. Agora note o versículo 6, a perspectiva dos judeus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Perceba que os judeus falando com Jesus: Senhor, chegou o momento, é agora que o Senhor vai reinar, é agora que o trono vai ser estabelecido, é agora que o Senhor vai reinar sobre tudo e todos e sobre todas as nações. Jesus respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os judeus estavam preocupados aqui. Chegou o tempo, o Messias veio. Eles estavam aqui com o anseio que o Messias voltaria. Aquele que iria restaurar o povo. É agora, Senhor, que o Senhor vai firmar o seu trono? Jesus diz, não cabe a vocês se preocupar com isso. Se preocupe com uma coisa, vão e preguem o evangelho. Porque o tempo do fim está reservado pela autoridade do Pai. Um dia isso vai chegar. E enquanto não chega, seja testemunha, pregue o evangelho. É isso que nós devemos crer. O reino vai vir. Um dia ele vai ser estabelecido. Mas enquanto ele não chega, pregue o evangelho. Para quê? Para que outras pessoas também possam usufruir desse reino. Para que pessoas que hoje estão sob o domínio de Satanás, o império das trevas, eles possam acordar e entender que Cristo é o seu rei. Ele não somente é rei, mas principalmente ele é o seu salvador. E só participarão desse reino de Cristo aqueles que foram redimidos, salvos, perdoados pelo próprio Cristo. Se não haver perdão dos seus pecados, não há participação nesse reino. É por isso que Jesus diz, vão e preguem, falem do evangelho. Não fiquem desesperados, não percam tempo com isso. Gastem tempo pregando o evangelho. Eu não sei quantos aqui já leram aquele texto que eu escrevi e mandei no grupo. É incrível quando no período de eleição, muitos de nós falamos de candidatos. Falamos de político X, Y, Z, qualquer um que fosse. Falamos nas redes sociais, falamos no particular, gastamos tempo. Você simplesmente evangelizou por meio do seu candidato. Agora, quantos usam do mesmo vigor e autoridade para falar do Salvador? Quantos gastaram o mesmo tempo, na verdade, além, para falar de Jesus, quanto gastaram para falar de candidato? Quantos? Por que nas coisas dos homens a gente gasta tempo, mas para as coisas de Deus não? Jesus, ele é o rei. E esse reino precisa ser anunciado, para que pessoas possam se converter dos seus pecados e se prostrar diante de Jesus. Candidato X ou Y vai lhe frustrar, porque são homens pecadores. Jesus nunca vai nos frustrar. Ele não é homem que minta. Ele é perfeito. É esse reino que nós aguardamos. Por que gastamos tanto tempo com as coisas desse mundo? Eu não estou dizendo para você ser negligente com as suas responsabilidades, mas porque damos mais empenho e valor para as coisas desse mundo e não para o reino de Deus. Avance, Apocalipse capítulo 20. O versículo 1 até o versículo 7, ele vai justamente falar sobre esse reino que Jesus vai estabelecer. E quando é que vai acontecer isso? Numa sequência escatológica, nós estamos vivendo hoje no período da igreja. O próximo evento que nós aguardamos e temos anseio é o arrebatamento. O Senhor vai voltar e vai levar a sua igreja. Mas ainda assim não será o fim. Ainda assim não será o reino do Senhor que vai ser estabelecido. Não. O Senhor vai nos levar em glória. E nessa ocasião nós estaremos com o Senhor desfrutando dos galardões, do bem e do mal que nós fizemos por meio desse corpo. Vai haver um julgamento de crentes. Enquanto a igreja for arrebatada, vai ficar uma multidão nessa terra. Infelizmente, provando amargamente da tribulação. Um período que inicialmente vai ser tranquilo e pacífico, onde os reinos desse mundo vão dominar as pessoas, cativar, mas depois, na sua metade em diante, vão se revelar quem de fato são. E vão mostrar quão perversos são. Aonde a figura do anticristo vai ser bem latente. Nós estaremos em glória. Creio eu que nós não passaremos por essa tribulação. E logo depois, por um período de 7 anos, que as Escrituras assim nos orientam, depois de 7 anos,
nós voltaremos para reinar com Cristo em um reino milenar, um reino que durará de forma inicial 1000 anos aqui nessa terra, antes da eternidade, 1000 anos. Vai ser justamente um período onde Satanás não terá nenhuma autoridade nessa terra. Ele não terá nenhum poder. Satanás literalmente estará preso. É o que o texto vai dizer aqui. Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e a grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu, note aqui a repetição, por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 1000 anos. 1000 anos. Quando se completar esse período, perceba que Deus deixa claro que fisicamente não é algo alegórico, algo espiritual. Alguns acreditam que isso aqui não é literal. Existe uma corrente teológica que diz que isso não vai acontecer. E dizem que isso já está acontecendo. Nós já estamos nesse período milenar, onde Satanás está preso. Faz algum sentido acreditar nisso? Nós percebemos de fato Satanás em ação total, o mal prosperando. A gente observa o mundo e só vê destruição e desgraça. Aonde que Satanás está preso? O que nós temos aqui é a menção de um reino pleno e perfeito. Um reino onde Satanás não terá mais ação. Cristo reinará. E nós iremos reinar. Os santos, os crentes reinarão com o Senhor. Depois desses 1000 anos, Satanás será solto. E por fim será destruído. E assim virão novos céus e nova terra. O rei prometeu que iria voltar. Jesus está voltando, meus irmãos. Creia nisso. Tenha esperança e expectativa nisso. O rei está voltando. Não fique desesperado. Não fique louco, achando que isso vai acabar da forma como está. Não. O nosso Senhor promete dias melhores. Não nessa terra, da forma como estamos aqui. Não mediante aos líderes que nós temos atualmente, mas quando Jesus voltar. Quando Ele voltar, aí sim, iremos desfrutar de pleno gozo e alegria diante do Senhor. Versículo 44 ele diz, né? Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Jesus é a pedra. Ele é a pedra angular. Ele é o nosso rochedo, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro sempre presente nas tribulações. Cristo é a nossa salvação. E não existe reino, por mais grandioso que seja nesse mundo, que vai subsistir, que vai permanecer quando Cristo reinar.
Isso traz para você esperança, consolo e alegria. Porém, para você que não crê em Cristo, você vai continuar assim, desesperado. Você vai continuar assim, sem rumo. Porque ainda você não faz parte desse reino. Você precisa se arrepender e crer no Evangelho. Peça perdão pelos seus pecados. Para que você possa ser perdoado, desfrutar do amor divino e participar desse reino que o Senhor vai estabelecer. Não demore. A vida é passageira. Nossa vida é como um sopro. Passa rápido. Não espere algo demais acontecer, porque esse mundo não tem perspectiva de melhoras. Se entregue a Jesus logo, já. É esse tipo de reinado que Daniel aqui alerta ao rei. E ele finaliza. Não quero gastar tempo aqui, basicamente é só os resultados do que ocorreram aqui com o que Daniel fez. O versículo 46 até o versículo 49 vai mostrar o seguinte: que o rei se inclinou e se prostrou diante de Daniel. O rei engrandeceu ao Deus de Daniel. E logo depois ele recompensou Daniel e seus amigos. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel. E ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. A postura de Nabucodonosor aqui foi se prostrar. Aparentemente nós temos um rei humilhado. Aparentemente nós temos um rei aqui quebrado, entendendo quem foi que colocou ele. Por mais glorioso que ele fosse, ele percebeu aqui que um dia ele cairia. Mas é triste, quando a gente começa o capítulo 3, a primeira coisa que o rei faz é levantar uma estátua para se adorar. O rei ergue uma estátua com a sua imagem, para que ele possa ser adorado. Uma inclinação aqui de adoração, em reconhecimento quem é o Deus dos deuses, o Deus de Daniel. E é o que ele fala aqui: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistério. Porém, isso não passou de palavras vazias, mas o coração estava distante de Deus. Logo mais, ele vai se exaltar e vai se auto-intitular Deus. Me adorem. Quem não me adorar vai morrer. Esse o cenário de Nabucodonosor. Alguém que recebeu aqui as instruções do que iria acontecer no futuro. E ele teve aqui a oportunidade de se dobrar verdadeiramente diante de Deus e participar desse reino perfeito de Cristo. Mas não. O orgulho dele falou mais alto. O seu orgulho fala mais alto. Você quer estar no controle das coisas. Você quer ter o domínio de tudo. Mas o seu reino vai cair. Mesmo que você ache que ele vai continuar. Busque Cristo. Se você é perdido, corra para a cruz. Se arrependa. E se você é um crente e está aí aflito, desesperado pelos cenários que estão acontecendo ao nosso redor, pare com isso. Olhe para a cruz. A cruz que nós cremos, ela está vazia. A nossa cruz não tem mais um Cristo morto. O nosso rei ressuscitou para a glória de Deus. E esse Jesus que ressuscitou, ele foi assunto aos céus. E hoje está à destra do Pai. E há de vir um dia que ele vai reinar.
Recobre o ânimo, irmão. Olhe para Cristo. Tire essa perspectiva mundana do seu coração. Olhe para o Senhor. E clame. Em vez de você clamar ao Senhor por dias melhores nessa terra, clame ao Senhor. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Aí sim, esse dia vai ser feito e você poderá descansar. Somente nesse dia. Enquanto isso não chega, persevere até o fim. Persevere. E eu finalizo com a seguinte ilustração. Satanás já sabe qual é o fim dele. Satanás já sabe que ele foi derrotado. Ele perdeu. O fim dele é certo. Mas perceba que Satanás está diariamente ao derredor, como um leão, atrás de uma presa para derrubar. Ele não para. Ele não descansa. Ele persevera, mesmo sabendo o final dele. Que vai ser um fim terrível, onde ele será lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com os seus demônios e todos aqueles que infelizmente não se dobrarem a Cristo. Eu e você, meus irmãos, sabemos o nosso final. Nosso final é glorioso. Por que nós não perseveramos? Por que nós paramos com facilidade? Por que você ainda acha que o seu reino se limita a esse mundo? Minha oração, meus irmãos, é que nós, como igreja, pensemos e busquemos nas coisas lá do alto. E perseveremos até o fim. Amém? Vamos orar. Grande Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos perceber que algo que ocorreu lá no passado anuncia, Deus, aquilo que vai acontecer no nosso futuro. Deuses desse mundo, Deus, reis que se autonomeiam deuses, se levantam e governam as nações. Nós cremos, Deus, que tudo isso é a Tua mão agindo, Pai, sobre nós. Mas o Senhor deixa claro que esses reinos cairão. O Senhor deixa claro, Deus, que Jesus um dia reinará. E que não importa o reino que se levanta diante de nós, nós temos uma grande certeza que um dia estes reinos cairão. Jesus reinará por todo sempre. Essa é a nossa convicção, Deus. A minha oração, Deus, é que aqueles que ainda não fazem parte desse reino se dobrem em humildade diante do Senhor, se curvem diante do grande Deus, o Deus que tem domínio sobre a história, e que assim, Deus, possam se arrepender dos seus pecados. Eles possam compreender, Deus, que o Senhor é justiça, e que a sua justiça foi revelada por meio de Jesus, se entregando pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras nossas, para que nenhum de nós venhamos a nos gloriar. Abençoa o teu povo, Pai. Traz esperança, traz expectativa, Deus, de dias melhores, não aqui, mas na glória. Ergue, Deus, o teu povo. Tira, Deus, os nossos olhos desse mundo caído. Deixa, Deus, os nossos olhos fitos nos céus. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Em nome de Cristo. Amém.